Bom dia, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu tô com um recado muito importante. E ele é qual? Agora, todo sábado a gente tem devocional. Até então era uma vez por semana, algumas semanas eu falhava, dava um vacilo, mas agora estamos colocando um dia. Agora, todo sábado teremos devocional. Amém? Aleluia! Então vamos com mais um devocional da semana. Hoje ele se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler com calma hoje, a gente vai ler bastante, então vamos com calma. A gente vai ler primeiro agora do 16 até o versículo 17, né? 16 e 17. Então bora. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gente, eu acho que é um problema no meio de todo mundo. Acho que você sendo cristão ou não cristão, você acabar sendo guiado pelos impulsos carnais. Seja ele de qualquer coisa, seja se você trai alguém, apesar de ser horrível, desde que seja parte da gula, desde que seja algo que você está querendo colocar o shape e você não consegue, por quê? Porque o seu corpo fala muito forte, entende? O nosso corpo ele tem uma segurança em se manter como ele está sempre, e nem sempre como está é o melhor ou agradável. Mas para ele, isso é o que a gente chama de homeostase. É quando tá tudo já ali já no esquema, a gente chegou no ponto. Esse ponto pode ser bom ou pode ser ruim. Mas ele tá... Para você sair desse lugar é muito difícil. E é uma guerra. Então você vê pessoas, às vezes, com obesidade, correndo e lutando contra isso. Pessoas que, igual eu falei, você quer entrar no shape, ou você entra numa faculdade, você saiu de uma escola, o ritmo é completamente diferente, o seu corpo começa a estranhar muita coisa. E quando você é cristão, a pegada muda ainda mais. Porque temos um espírito que vive em nós, que é o Espírito Santo, que a gente aceita ele quando a gente confessa que Jesus é o único e legítimo Salvador. Se você ainda não fez isso, aí agora é a hora, tá aí a oportunidade, fica a dica. E que a gente começa a ter uma luta, porque se a gente busca as coisas da carne, se a gente busca a passar mais tempo satisfazendo o que a gente quer, a gente passa pouco tempo satisfazendo o espírito, entregando o que o espírito quer, entende? De forma que, se eu alimento muito a minha carne e eu quero me conectar com Deus, eu não vou conseguir. Ou eu vou conseguir, essa comunicação vai ficar falha, entende? Vai ser algo meio que como se tivesse numa ligação de telefone com vários ruídos. Então aqui Paulo, na carta aos Gálatas, ele deixa bem claro: satisfaça o seu espírito, encha-se do Senhor, alimente o seu espírito e você não fará mais as obras da carne. Não fará, talvez seja uma palavra muito forte, mas você vai diminuindo até a parte que em nome de Jesus a gente chega a parar. Mas ok, o que seria satisfazer? O que seria primeiro as obras da carne? Então, no versículo 19, a gente tem as obras da carne. Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discordância, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E a gente precisa entender que a gente está numa caminhada. E essa caminhada, a gente tem dois caminhos. A gente ou vai pelo caminho estreito, que é o caminho onde vai nos levar ao Senhor, e tem um caminho que é largo, que a gente vai levar a gente à perdição. E no geral, quando a gente está no caminho largo, a gente começa a fazer tudo isso aqui que eu falei com vocês, ou parte disso, mas embutido, como se fosse assim: ah não, mas eu vou contar só essa mentirinha aqui que não tem problema, entende? Não, mas não é que eu sou egoísta, é que eu quero cuidar de mim, né? Porque se eu não cuidar, se eu não fizer, ninguém faz por mim, então eu vou fazer. Não que você não tenha que cuidar de você, mas que todas essas falas são ditas já com a pretensão de satisfazer a sua própria carne.
Então, a gente precisa começar a ficar de olho. O que está acontecendo? Aí você pode falar, eu faço uma, mas não faço a outra. Então, talvez o meu pecado vai ser, tipo, um pouco menor. Pode ser que, né, eu vá para o céu, porque não, eu só fiz isso aqui. E eu tenho um versículo que eu acho que ele é muito pesado. Se eu não me engano, está em Provérbios ou Eclesiásticos. Foi um dos versículos que quem escreveu foi Salomão. Que ele fala que... Minto. Viajei. Esse também serve, mas eu queria falar um que Jesus diz numa parábola. Que ele fala que um pouco de fermento fermenta toda a massa. Ou seja, se eu te dou um copo d'água e eu coloco um copo d'água de 200 ml, eu coloco 5 ml de mijo ou fezes, você não vai querer beber. E isso vale também para quando a gente está falando do caminhar. Aí você pode falar, poxa, eu sou pecador, todos sou pecadores, destituídos são da glória de Deus. É verdade, mas existe uma diferença entre você pecar e você viver na prática do pecado. Entende? Quando você tem um pecado de estimação, algo que você não consegue se desfazer, ou que você acha que, ou nós achamos, né? Porque antes de eu falar para vocês, eu já tomei aqui já algumas coisas que o Senhor me advertiu. E a gente pode achar que, não, mas isso aqui o Senhor não vai ligar. O Senhor não liga por eu, sei lá, contar uma mentirinha. Vamos ver outra aqui, ó. Por eu pegar e invejar alguém ou me embriagar. Entende? E o embriagar que aqui eu não falo só de bebida, tá? A Bíblia fala de qualquer coisa que vai te deixar embriagado. Você pode se embriagar com os prazeres da terra, você pode se embriagar de sexo, você pode se embriagar de ira, de várias coisas. Então, aqui começou a colocar dois caminhos. Começamos a colocar o que a gente vai alimentar. E isso a gente alimenta como? Todas essas coisas que é as obras da carne. A gente alimenta com o nosso tempo e nossa dedicação. Toda vez que a gente deixa de se dedicar para algo espiritual, não estou falando que você tenha que... eu só vou então ver coisas da Bíblia, eu só vou ver o gospel e tal. Não, porque isso não é régua. Às vezes alguém do gospel pode fazer algo que não é de Deus. E você consumir em nome que é gospel e falar, não, tá tudo certo. Não. Mas toda vez que a gente tá num caminho e a gente escolhe, e você sabe, porque tá escrito, se você não sabe, agora você sabe. O que é as obras da carne, se a gente escolhe dar tempo e força para isso, automaticamente a gente está começando a deixar de alimentar o espírito. E como é que a gente alimenta o espírito? Então, a gente vai continuar o capítulo, que a gente começa no versículo 22. Vamos lá. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vamos lá. Então agora a gente começou a ver que destoa bastante das obras da carne, né? Não tem como você falar assim, não, eu tava querendo alimentar o espírito sem querer alimentar a carne. Pô, sem condições. Eu não vou tratar cada um deles, tanto de um, tanto de outro, mas eu gostaria que a gente olhasse e visse que é uma escolha. E se você escolher alimentar um, você automaticamente anula alimentar o outro. E vice-versa. Então, um desses vai ter que morrer. Ou a sua carne vai morrer, ou o seu espírito vai morrer. E isso precisa ficar claro. Porque pode haver, e pessoas acharem, porque eu achava, aí eu trago pra cá, que a gente pode viver os dois. Não, eu posso fazer 50-50. Cara, tu não pode. Tu não vai conseguir. Porque na hora que você fizer um, você automaticamente você tira do outro. Isso leva ao versículo 24. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, agora para finalizar, né? Aleluia. Cara, se tu vai seguir Jesus, você vai ter que sacrificar sua carne. Você vai ter que abrir mão do que você gosta, do que a sua carne pede, a nossa carne pede, entende? E caminhar com Jesus. A gente vai ter que crucificar no madeiro assim como um monte de coisa e seguir a Cristo. Por isso que seguir a Cristo é a melhor coisa que você vai fazer, mas ao mesmo tempo também ela pode ser uma que seja a coisa mais difícil.
porque você vai abrir mão de todos os seus desejos. Eu não tô falando que você vai virar um boneco, não é isso. Mas quando você abre mão do que te prende e o Senhor entrar e falar, poxa, então tamo junto, eu tenho a chave do seu coração, eu tenho a chave do seu coração. Vamos praticar a obra do Espírito, vamos praticar a obra do Espírito. E é importante dizer aqui que eu gosto muito quando ele usa analogia de fruto. Porque quando a gente olha para as obras são algo que foi construída e é construída por normalmente mãos humanas, né? Nunca vi nenhuma obra, tipo, construída teoricamente por Deus. Tem a natureza e tudo mais, mas eu não tô entrando nesse mérito. Então quando você vê um prédio, você fala, olha que prédio bonito, é uma obra. Perfeito? Eu tô caracterizando assim. Mas quando ele vai falar lá do Espírito, ele fala de fruto. E o fruto é algo que você prepara a terra, é algo que você molha, planta a semente, rega, espera um tempo até você conseguir colher ele. Então não é algo também imediato. Então você passou, sei lá, 30 anos da sua vida, 20 anos da sua vida tendo obras da carne. Então, quando você se converteu agora, vai ter fruto do Espírito? Vai. Mas pode demorar um tempo. Enquanto esse tempo você está regando ali, você vai destruindo as obras da carne. Porque eu gosto muito dessa analogia. Hoje eu tô bem falante, né? Que, sabe esses filmes que o pessoal morreu? Morreu assim, tipo, todo mundo se foi e é cenário pós-apocalíptico e só tem os destroços de uma civilização da cidade e que às vezes não tem uma árvore plantada porque todas elas morreram, mas os edifícios ainda estão lá. Então, para você destruir as obras da carne que você já construiu, você vai ter que ir lá com a marretinha e quebrar cada uma delas. Cada uma delas representa um altar dentro de você que ele vai querer competir com o Senhor. E se você deixar, você vai viver um evangelho raso, onde você pode conhecer muito a Cristo, mas você não sacrificou sua carne. Então você acaba saindo dessa categoria que você vai pertencer a Cristo. Porque aqueles que pertencem a Cristo obrigatoriamente terão que crucificar sua carne. Então, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Em nome de Jesus, hoje eu falei bastante, pela glória de Deus. E que é isso, se você alimentar um, você vai deixar o outro com fome. Então que hoje alimente seu espírito. E se você não é cristão, segue a gente aí, vai ter vídeo toda semana. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar o seu coração, vai alcançar você. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem, uma semana abençoada. Fui!